Você já esteve em um lugar onde o tempo parece parar, onde cada segundo dura uma eternidade? Porque foi exatamente assim que eu me senti naquela noite, na véspera de Ano Novo de 1995. O relógio marcava pouco antes da meia-noite e eu estava preso em um elevador antigo com outras 4 pessoas. Até hoje eu não sei dizer o que aconteceu de verdade, só sei que saí de lá completamente diferente. Tudo começou em uma festa no 15º andar de um prédio no centro de São Paulo. Era uma daquelas comemorações glamorosas, música alta, gente rindo e o som dos fogos já ensaiando para a virada. Eu tinha ido buscar mais bebidas com alguns amigos, Marcelo, Renata, Léo e Thaís. Foi uma decisão boba, uma tarefa que ninguém pensou 2 vezes antes de aceitar. Afinal, o elevador estava ali funcionando aparentemente normal. Entramos, apertamos o botão do térreo e tudo parecia tranquilo, até que não estava mais. No 10º andar, o elevador deu um tranco tão forte que quase perdemos o equilíbrio. As luzes piscaram e de repente tudo parou. Ficamos ali presos, no meio do nada. Apertamos os botões, chamamos por ajuda, mas só o silêncio respondeu. Olhei para o painel. 23h50. 10 minutos para a virada. A princípio tentamos manter a calma, mas então aconteceu algo que nos fez perceber que aquilo não era só um problema técnico. Um dos espelhos no fundo do elevador rachou, sem ninguém encostar, sem motivo algum. O som da trinca ecoou pelo espaço apertado e eu senti um calafrio subir pela minha espinha. Foi nesse momento que eu ouvi um sussurro, quase imperceptível, mas estava lá. Não dava para entender o que dizia, mas parecia vir de todos os lados, como se o próprio elevador tivesse começado a falar. Alguém está ouvindo isso? Perguntei, tentando controlar o pânico. Todo mundo ouviu. E foi aí que as luzes começaram a piscar novamente. Thaís segurou meu braço com tanta força que parecia querer arrancá-lo. Marcelo começou a bater na porta, gritando por socorro, mas o som das batidas era engolido por um silêncio que parecia vivo. Quando o relógio no painel piscou 23h59, tudo ficou completamente escuro. Foi nesse momento que os gritos começaram. Algo estava ali conosco. Não era imaginação, eu senti. Mãos geladas passavam pelos meus ombros, puxavam meu cabelo, como se quisessem me levar para algum lugar. E no meio daquilo, um riso. Agudo e infantil, mas de alguma forma errado. Era como se cada risada escavasse a minha sanidade. De repente as luzes voltaram e as portas se abriram no térreo. Eu saí correndo junto com Thaís e Léo, mas quando olhei para trás percebi que o Marcelo e a Renata não estavam lá. Não consigo esquecer o olhar vazio deles antes de tudo apagar. Chamamos ajuda, imploramos para que alguém fizesse algo, mas quando voltaram ao elevador ele estava completamente vazio. Eles simplesmente desapareceram. Até hoje eu me pergunto, o que aconteceu com eles? Onde foram parar? E mais importante, aquilo que estava no elevador naquela noite, ainda está lá? Depois daquela noite, minha vida virou de cabeça para baixo. Nos dias que seguiram, o prédio inteiro foi inspecionado. Procuraram por falhas no elevador, câmeras de segurança, qualquer pista que pudesse explicar o que aconteceu com Marcelo e a Renata, mas não encontraram nada. Era como se eles nunca tivessem estado ali. Eu tentei seguir em frente, mas não conseguia. Às vezes, à noite, ainda ouço aquele riso. Alto, claro, ecoando nos cantos da minha mente, como se estivesse me chamando de volta. Foi assim que comecei a investigar, buscando respostas para o que aconteceu naquele elevador. Descobri que o prédio tinha um passado sômbrio. Na década de 70, houve uma série de incidentes estranhos, todos ligados ao mesmo elevador. Um zelador foi encontrado morto no poço, sem explicação aparente. Poucos anos depois, uma mulher desapareceu no trajeto entre 2 andares e seu corpo nunca foi encontrado. Testemunhas da época falaram sobre sons estranhos, vozes e uma figura que aparecia nos espelhos do elevador. Quanto mais eu descobria, mais as peças se encaixavam, mas isso só aumentava o meu medo. Um antigo morador me contou algo que ainda me tira o sono. Ele disse que, certa vez, ficou preso no elevador por alguns minutos e, enquanto esperava, viu uma figura no reflexo do espelho. Não era ele. Era uma mulher, com o rosto pálido e olhos fundos, olhando fixamente para ele. Quando as portas abriram, ela desapareceu. Parece loucura, mas comecei a acreditar que aquilo que vimos naquela noite não era algo do nosso mundo. Talvez o Marcelo e a Renata, talvez eles tenham sido levados para o mesmo lugar que essa mulher. Mas por quê? E como? Nos anos seguintes, evitei o prédio, mas algo sempre me puxava de volta, como um imã. Eu precisava entender o que aconteceu.
Em 1997, na véspera de Ano Novo, tomei coragem e voltei ao local. Estava abandonado, o silêncio do lugar era quase ensurdecedor. Decidi entrar, só para provar a mim mesmo que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Quando cheguei perto do elevador, senti um arrepio na nuca. As portas estavam entreabertas, como se me convidassem a entrar. No fundo, acho que já sabia o que encontraria, mas mesmo assim, quando olhei para dentro, quase desmaiei. No espelho, havia uma mensagem escrita com algo que parecia sangue. Eles estão esperando. E então, eu ouvi aquela risada. Era exatamente a mesma, aguda e distorcida, que ecoou no elevador naquela noite de 1995. Meus instintos gritavam para eu sair correndo dali, mas algo mais forte, uma espécie de atração macabra, me fez dar um passo à frente. As portas do elevador se abriram completamente, e lá dentro vi o impossível. Marcelo e Renata. Eles estavam ali, parados, imóveis, como se nunca tivessem saído daquele lugar. Mas havia algo errado. Seus olhos estavam fundos, vazios, e seus rostos congelados em uma expressão de pavor absoluto. Marcelo, Renata. Minha voz mal saiu, trêmula. Eles não responderam. Não se moveram. Apenas continuaram me encarando, como se esperassem algo de mim. Foi quando percebi que o reflexo deles no espelho não correspondia. Enquanto seus corpos permaneciam estáticos, seus reflexos se mexiam, sorriam. Então os reflexos começaram a bater nas paredes do vidro, como se tentassem sair. O elevador deu um tranco e as luzes começaram a piscar novamente. Aquela risada voltou, mais alta, mais próxima, como se estivesse dentro da minha cabeça. No painel, o relógio marcava 23h59. Entre. Uma voz feminina, grave e fria, sussurrou atrás de mim. Eu me virei, mas não havia ninguém. Quando olhei novamente para o elevador, Marcelo e Renata não estavam mais lá. Só havia o espelho intacto, refletindo algo que não era eu. Algo que me observava, sorrindo. Antes que pudesse reagir, as portas começaram a se fechar. Corri para longe, tropeçando, meu coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Quando cheguei à saída do prédio, virei para olhar uma última vez. As luzes do elevador piscavam e no espelho, lá no fundo, eu vi. Era ela. A mulher com o rosto pálido e os olhos fundos. Ela estava sorrindo, com o dedo indicador nos lábios, pedindo silêncio. Eu nunca mais voltei ao prédio. Mas, toda véspera de Ano Novo, quando o relógio marca 23h59, sinto que algo está me observando. Não importa onde eu esteja. E às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço aquela risada. Naquela noite de Ano Novo, tudo parecia estar indo bem. A casa estava cheia de risos e conversas, e as taças de champanhe, iluminadas pelas luzes cintilantes da sala de estar, refletiam os sonhos de um novo ano. Mas havia algo naquela garrafa, a mesma garrafa que minha família havia guardado por gerações, que me deixava inquieto. Ela estava ali, no centro da mesa, com seu rótulo desbotado e uma aparência antiquada, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Meu pai sempre dizia que a garrafa tinha sido passada de geração em geração e que a tradição de abri-la à meia-noite traria sorte e prosperidade. Mas naquela noite eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. À medida que o relógio se aproximava da meia-noite, meu pai levantou a garrafa com uma reverência quase mística. Ele tirou o lacre com cuidado e o som da rolha saindo foi abafado, como se o próprio ar estivesse tenso. O cheiro que emitiu quando a garrafa foi aberta não era o doce e fresco aroma de champanhe que todos esperavam. Não, era algo mais pesado, metálico, como ferro enferrujado misturado com algo podre. Minha mãe torceu o nariz, mas meu pai apenas sorriu, dizendo que a garrafa tinha história, que ela estava velha, mas que isso só a tornava mais valiosa. Nenhum de nós questionou mais, mas eu continuei com aquele aperto no peito, como se algo tivesse sido libertado da garrafa. Algo que não deveria estar ali. Às 23h59, todos já estavam prontos para o brinde. Eu peguei minha taça, sentindo o líquido borbulhando dentro dela, mas novamente algo não estava certo. A cor do champanhe era mais escura do que eu esperava. Como se estivesse misturado com algo sombrio, algo que não deveria estar ali. Mas naquelas horas, ninguém mais parecia notar. O relógio deu a última batida. A sala inteira gritou, Feliz Ano Novo. As taças se ergueram, o som do cristal se chocando ecoou, e todos beberam, sem hesitar. Eu olhei para a taça na minha mão. Hesitei por um segundo, mas então bebi. Quando o líquido tocou minha garganta, um calor intenso subiu pelo meu corpo. Mas não era o calor de uma boa bebida.
Era um calor estranho, como se algo estivesse queimando de dentro para fora. Foi então que a primeira pessoa desabou. Minha tia, uma mulher forte e animada, caiu sem aviso, como se fosse uma marionete sem fios. Sua taça caiu no chão, quebrando em pedaços, mas ela não se mexia. Quando olhei para os outros, vi o mesmo. Um por um, os membros da minha família começaram a cair, como se tivessem sido derrubados por uma força invisível. Meu primo, meu pai, minha mãe, todos começaram a desmaiar, seus corpos tombando pesadamente para o lado. O pânico tomou conta de mim. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu no ar. A sala foi tomada por um silêncio mortal, e a única coisa que pude ouvir foi o som de algo se movendo, algo vindo da garrafa. De repente, o cheiro ficou mais forte, mais insuportável. Eu olhei para a garrafa, que ainda estava na mesa, e foi aí que algo realmente assustador aconteceu. O líquido dentro dela começou a se mexer, como se estivesse vivo. Girava em círculos, se contorcendo como uma serpente que rastejava para fora da garrafa. Eu não conseguia desviar o olhar. Então os sussurros começaram. Eram suaves no começo, quase inaudíveis, mas logo se tornaram mais claros, mais próximos. Beba, beba, ou será tarde demais. Aquela voz não estava vindo de ninguém na sala, estava vindo da garrafa. Ela estava chamando. Eu tentei me afastar, mas as minhas pernas estavam pesadas, como se o ar ao redor de mim tivesse ficado mais espesso. Foi como se algo me empurrasse de volta para a mesa, para a garrafa. Uma força invisível me forçou a pegar a taça de novo, e sem conseguir me controlar, a levava até meus lábios. Foi quando, de repente, a porta se abriu. A porta se abriu com um rangido baixo e doloroso, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. Eu me virei com o coração batendo descontrolado, o ar estava denso e carregado, como se o próprio ambiente estivesse em sintonia com algo que eu não podia ver, mas sentia profundamente. Na entrada, uma sombra. Era difícil distinguir, mas parecia uma figura, algo humano, mas com um contorno distorcido, como se a própria luz não conseguisse tocar nela. Eu congelei. O líquido na minha taça ainda borbulhava, mais forte agora, como se o champanhe tivesse vontade própria. O cheiro metálico invadiu minhas narinas de novo, mais forte do que nunca. O som dos meus batimentos parecia ensurdecedor, abafando qualquer outro som. A figura na porta deu um passo à frente, e com isso o ar pareceu ficar mais gelado, mais pesado. Eu queria gritar, mas não conseguia. As palavras estavam presas na minha garganta, como se algo estivesse me sufocando. A figura na porta não se movia, mas seus olhos estavam fixos em mim. Olhos vazios, sem alma, sem vida, mas ao mesmo tempo imensamente profundos. Eu podia sentir a pressão deles sobre mim, como se quisessem me consumir. Você fez o brinde. Agora não há como voltar atrás, a voz sussurrou de novo. E dessa vez eu soube que não estava ouvindo mais da garrafa. Aquela voz vinha de dentro da casa, como se ela estivesse impregnada nas paredes, no ar, em tudo ao meu redor. Eu olhei para os meus familiares ainda caídos, mas não estavam mais inertes. Seus corpos estavam mudando. O rosto da minha mãe parecia se distorcer, como se estivesse tentando gritar, mas sem voz. Minha tia, com os olhos abertos, não estava olhando para o nada, ela estava me olhando. E quando seus olhos se encontraram com os meus, algo gelado percorreu minha espinha. Foi como se ela soubesse que eu era o próximo. A figura na porta se moveu mais uma vez. Lentamente, como se estivesse esperando o momento certo para dar o próximo passo. A pressão no ar aumentava. Eu podia ouvir um som sibilante, vindo de algum lugar de dentro da casa, como se a própria casa estivesse respirando. O ar ficou quente de novo, e senti como se estivesse sufocando. Eu olhei para o relógio. Estava batendo as horas, mas os ponteiros estavam se movendo de forma estranha, não conforme o tempo normal. Estavam avançando, mas de uma forma descontrolada, como se o tempo estivesse acelerado. Você não pode fugir, a voz disse, agora mais próxima. Era impossível localizar de onde vinha, mas parecia estar vindo de dentro da minha mente, invadindo meus pensamentos. Eu sabia que se tentasse correr, algo terrível aconteceria. Algo que já tinha começado naquela noite e que não iria parar. Eu olhei para a taça, ainda em minha mão, agora com uma névoa escura subindo dela, como se estivesse se alimentando da escuridão que tomava conta da sala. O champanhe não borbulhava mais. Agora parecia apenas pulsar, como se tivesse vida própria. Eu sabia que, se bebesse de novo, algo dentro de mim não seria mais o mesmo. Algo que eu já não poderia controlar. E então, o som voltou. O som de algo se movendo rapidamente por trás da porta.
Eu não estava mais sozinho. Eu não estava mais sozinho na casa. A porta se abriu lentamente, revelando o corredor escuro e vazio. Mas não estava vazio. As sombras, agora tangíveis, pareciam se mover, se esticar, como se o próprio espaço estivesse se deformando. Um vulto se materializou na escuridão. Sua forma era humana, mas seus contornos eram distorcidos, irreais. Meus olhos se arregalaram ao perceber que o ser não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e escura, como uma máscara de pavor que parecia refletir minha própria imagem. Aquela voz, a mesma que vinha me perseguindo, agora estava dentro da minha cabeça, sussurrando em meus ouvidos. Agora você é um de nós. Não consegui me mover. Meu corpo estava paralisado, como se o medo tivesse se tornado uma corrente invisível, me prendendo ao lugar. Eu queria correr, queria gritar, mas nada acontecia. O ser no corredor deu um passo para frente, e foi nesse momento que percebi. Eu já não estava mais sozinho na sala. As figuras dos meus familiares, aquelas que estavam caídas, estavam de pé. Seus corpos, agora irreconhecíveis, se moviam de maneira errática, como se estivessem sendo controlados por alguma força externa. Eu tentei olhar para o relógio, mas os ponteiros giravam descontrolados, saltando de hora em hora de uma forma impossível. O tempo estava se distorcendo, tudo estava se torcendo. Eu estava preso e sabia que não sairia dali. O vulto no corredor deu mais um passo. A cada movimento, mais figuras surgiam, cada uma delas com a mesma ausência de expressão, com os olhos vazios, fixos em mim. Não havia mais ninguém ali. Eu era a única coisa viva na sala, mas eu sabia que isso estava prestes a mudar. Foi quando a garrafa que estava quieta sobre a mesa começou a emitir um som, uma vibração fraca, mas crescente. O líquido dentro dela, agora negro, estava borbulhando de uma forma frenética, como se estivesse pronto para se expandir, para se espalhar. A voz voltou, mais forte, mais clara, como um grito dentro da minha mente. Você bebeu, agora você é parte disso, agora você nos pertence. Eu olhei para minha mão, que ainda segurava a taça. O líquido na taça agora parecia mais espesso, mais denso, e a cada segundo que passava, ele se tornava mais escuro. Eu sabia o que tinha que fazer, e sabia que não poderia escapar. Com uma força que não sabia que tinha, levei a taça até os lábios. E quando o líquido tocou minha boca, foi como se o mundo inteiro desabasse. O calor, a dor, a sensação de ser consumido. Eu sentia como se estivesse sendo engolido por dentro. Meu corpo se desfazendo, meu sangue queimando. Era como se a taça estivesse me transformando, me levando para um lugar onde não havia retorno. Eu sentia minha alma sendo arrancada de mim, perdida em um vórtice de escuridão. Mas o pior estava por vir. Eu vi no espelho quebrado na parede algo refletido que não era meu. O meu rosto estava ali, mas ele não era mais meu. Era uma máscara, uma cópia deformada do meu próprio ser, com olhos vazios, sem vida. E o pior, a garrafa estava ali na minha mão, mas agora ela era minha. Eu era ela. Eu fazia parte dela. E por mais que eu quisesse gritar, algo me impedia. As figuras ao meu redor começaram a se mover em uníssono. Um movimento como se estivessem me esperando. Como se estivessem me guiando para onde nunca mais conseguiria voltar. O relógio parou. O tempo, a memória, tudo desapareceu. Eu era um com a garrafa. E a garrafa agora era tudo. A última coisa que ouvi foi a risada. Uma risada profunda, ecoando por todo o espaço, enquanto eu era levado para a escuridão, sem nunca mais voltar. Era a virada de 2010 para 2011. Copacabana, no Rio de Janeiro, estava cheia como nunca. A praia lotada de milhares de pessoas que se apertavam em busca do melhor lugar para assistir aos fogos. A cidade inteira comemorava. Mas enquanto todos estavam distraídos com as explosões coloridas no céu, algo sinistro acontecia à beira-mar. Eu estava lá, entre a multidão, com a mesma euforia que todo mundo, sem imaginar que aquela virada de ano ia me marcar de uma forma que eu nunca poderia esquecer. Eu estava tão absorvido pela festa que nem reparei na mulher até ela desaparecer. Ela estava lá sozinha, com um vestido branco, simples, mas que parecia brilhar sob a luz dos fogos, como se estivesse fora de lugar, como se não fosse parte daquela cena alegre. Ela estava parada na areia, olhando para o mar. O que me chamou a atenção foi o fato de que ninguém parecia se aproximar dela. Ela parecia isolada. Como se estivesse esperando por algo ou alguém, mas sem pressa, como se o tempo não tivesse pressa para ela. Quando os fogos acabaram e a virada de ano tomou conta da cidade, eu dei um último olhar para ela.
Agora ela estava caminhando em direção à água, de forma silenciosa, como se fosse uma sombra, quase imperceptível. O mar estava calmo, mas eu sabia que, em poucos minutos, a maré começaria a subir. Não sabia o que me incomodava tanto nela, mas algo me dizia que não era normal. Algo estava errado. Não sei se foi o jeito dela caminhar, com passos tão leves que quase pareciam flutuar sobre a areia, ou o olhar distante que ela tinha. Mas algo me dizia que aquela mulher não era como todas as outras. Depois disso, a noite continuou como qualquer outra, mas o que aconteceu em seguida foi o que realmente me deixou arrepiado. No dia seguinte, não havia vestígios dela. Nenhuma testemunha sabia dizer onde ela havia ido, mas o que a câmera de segurança flagrou foi ainda mais perturbador. Ela foi filmada entrando no mar, mas estranhamente, nunca foi vista saindo. A imagem da mulher indo em direção às ondas foi a última coisa que alguém poderia observar dela naquela noite. Ela parecia desaparecida e as câmeras nunca captaram nada mais depois disso. Aquelas imagens ficaram gravadas e os investigadores não encontraram explicação alguma para aquilo. Não havia sinais de afogamento, nem corpos, nem qualquer tipo de pista, como se ela tivesse simplesmente sumido. Mas isso não foi tudo. Nos anos seguintes, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Em cada virada de ano, mais e mais pessoas começaram a relatar ter visto uma mulher com o mesmo vestido branco, caminhando pela praia de Copacabana, sempre perto da meia-noite, mas antes do amanhecer. O mais bizarro era que ela sempre desaparecia antes que o sol nascesse, como se fosse engolida pela noite. Era como se ela estivesse presa naquele ciclo, nascida junto àquela virada, em algum tipo de limbo. E foi aí que as histórias começaram a tomar uma forma mais sombria. Algumas pessoas que alegaram ter visto a mulher na praia disseram que ela parecia estar se aproximando delas, com um olhar hipnotizante, como se tivesse algo a oferecer. Outras testemunhas, mais assustadas, disseram que ao se aproximarem dela, sentiam uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando puxá-las para o mar. Algumas das pessoas mais corajosas até relataram ter visto a mulher se mover para dentro das águas, parada, imóvel, mesmo quando a maré começava a subir. E era impossível entender por que ela não se mexia. Mas o que me deixou realmente inquieto foi uma história que eu ouvi de um amigo que se aventurou na praia uma dessas noites de Ano Novo. Ele contou que após ver a mulher parada na água, se aproximou dela sentindo como se não tivesse controle sobre seus próprios passos. Quando ele finalmente conseguiu encará-la, os olhos dela estavam vazios. Não havia expressão alguma, só um olhar fixo, perdido, que fazia com que ele sentisse que não deveria estar ali. Ele tentou se afastar, mas foi como se seus pés tivessem se prendido à areia. Ele sentiu a presença de algo mais, algo maior, algo dentro da água que o observava. Ele conseguiu escapar, mas ao virar-se para olhar para trás, a mulher havia desaparecido, como sempre. E desde aquela noite, ele nunca mais voltou à praia na virada de ano. Agora, muitos acreditam que a mulher de vestido branco é um espírito, uma entidade que habita o mar, atraindo os curiosos para as águas profundas. Alguns dizem que ela faz isso como parte de um pacto antigo, ou talvez como uma vingança por algo que aconteceu muito tempo atrás, em um ano novo muito distante. O fato é que a cada ano, as pessoas continuam a ver essa figura nas areias de Copacabana, sempre nos mesmos moldes, sempre sumindo antes do amanhecer. E quem sabe, se você estiver na praia numa virada de ano e sentir o arrepio na espinha, o olhar de alguém que não deveria estar ali, talvez você a veja também. Mas se você a ver, tenha cuidado. O mar nunca esquece. E quem sabe o que realmente aconteceu com a mulher de vestido branco? Eu estava começando a me sentir desconfortável só de pensar nisso. Cada vez que alguém mencionava a mulher de vestido branco, algo dentro de mim dizia que eu não deveria me aprofundar mais na história, que deveria deixar para lá. Mas a curiosidade é uma coisa traiçoeira, e quanto mais eu ouvia, mais a sensação de que algo estava errado me consumia. Talvez fosse por eu morar perto de Copacabana, ou talvez fosse pelo fato de que a cada novo ano novo, mais e mais pessoas se aventuravam à noite na praia, buscando alguma resposta que nunca chegaria. A história do meu amigo não foi a única que eu ouvi. Em uma das viradas de ano, uma garota muito próxima de mim decidiu ir à praia com alguns amigos. Ela sabia sobre os rumores, mas estava determinada a ver com seus próprios olhos, como se estivesse em uma missão, como se a curiosidade fosse mais forte que o medo.
Quando ela me contou o que aconteceu, eu não sabia se acreditava, mas algo na sua voz, algo no jeito que ela olhava para o mar depois daquela noite, me fez perceber que ela não estava brincando. Ela disse que estava com os amigos perto da areia, rindo, conversando e comemorando como todos ao redor. Mas de repente, quando o relógio marcou meia-noite, ela sentiu um arrepio muito forte, como se a temperatura ao seu redor tivesse caído de repente. Ela olhou para o mar, e foi ali que ela viu uma figura distante, no meio das ondas, completamente imóvel. Eles acharam que era só uma ilusão de ótica, mas conforme ela olhava mais fixamente, a imagem foi se tornando mais clara. Era uma mulher, com um vestido branco, parado nas águas agitadas. O mais estranho foi o fato de que ela parecia não se mover, nem se preocupar com as ondas que a atingiam. Quando a maré subiu e o mar parecia querer engolir a figura, ela ainda não se mexeu. O grupo de amigos, desconfortáveis com a cena, começou a caminhar em direção à mulher, como se algo estivesse os atraindo. Mas antes que pudessem se aproximar, a mulher desapareceu, engolida pela escuridão da noite. Não houve flashes de luz, não houve som, nada. Eles estavam completamente sem palavras. O ar estava denso, como se a praia tivesse mudado de lugar, como se aquele pedaço de areia tivesse se transformado em um lugar diferente, quase alienígena. Mas o pior não foi ver a mulher. O pior, segundo minha amiga, foi o que aconteceu depois. Ao voltar para casa naquela noite, ela jura que ouviu algo muito baixo, como um sussurro. Era um nome. E o pior de tudo, era o nome dela. O nome dela, sussurrado em meio à brisa da madrugada. A sensação de estar sendo observada se intensificou a cada passo até a porta de sua casa. Ela entrou, trancou a porta e tentou se convencer de que tudo aquilo não passava de uma imaginação alimentada pela história. Mas as coisas começaram a acontecer. Primeiro, as ondas de Copacabana, que ela costumava ouvir do seu apartamento, começaram a parecer mais intensas, mais fortes, como se o mar estivesse se aproximando da cidade. Na segunda noite, depois do incidente, ela jurou ter visto a figura da mulher na janela, olhando para ela da praia. O mais angustiante foi que dessa vez, a mulher não estava parada no mar, mas caminhava lentamente em sua direção. Era como se estivesse indo ao encontro dela, como se a estivesse seguindo. E foi nesse momento que as coisas realmente começaram a ficar fora de controle. Durante a madrugada, ela ouviu batidas na janela. Batidas fortes, como se alguém estivesse tentando entrar. Ela foi até lá, completamente aterrorizada, mas ao olhar para fora não havia ninguém. Somente a praia, o mar calmo e o vento. Ela afastou a ideia de que poderia ser a mulher, mas a sensação de que algo a observava nunca mais a deixou. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir. E foi quando, perto das 3 da manhã, ela ouviu uma voz. Não sua, não humana, algo completamente distante. A voz sussurrava seu nome, de novo, e dessa vez não era um sussurro tranquilo. Era como se a voz estivesse dentro dela, como se ela fosse a própria voz. Ela tentou ignorar, tentou se convencer de que estava enlouquecendo, mas o que aconteceu depois foi ainda mais inexplicável. No dia seguinte, no jornal, havia uma pequena matéria sobre uma pessoa desaparecida na praia de Copacabana. A descrição da mulher desaparecida era a mesma da mulher de vestido branco, e a data coincidia exatamente com a virada de ano. E então ela percebeu, ela tinha se tornado parte dessa história. Ela sabia que se não fosse cuidadosa, a mulher de vestido branco viria atrás dela para a água, para o mar, e nunca mais a deixaria sair. Na virada seguinte, ela não voltou à praia. E a sensação de estar sendo observada, de estar sendo chamada para o mar, essa sensação nunca deixou. Ela sabia que a mulher estava sempre lá, esperando, vigiando. A pergunta que ninguém nunca conseguia responder era: por que ela estava lá? Eu me pergunto, será que é só uma lenda? Ou o mar realmente guarda algo que fica lá esperando? A cada virada de ano, a história da mulher de vestido branco se espalhava mais e mais. Muitos, como minha amiga, tentaram esquecer o que viram, tentaram convencer a si mesmos de que tudo não passava de uma ilusão. Mas ano após ano, mais testemunhas apareciam, mais relatos começavam a se acumular e uma coisa se tornava clara. Ela nunca foi só uma história. Eu sei que você deve estar se perguntando com a mesma curiosidade que eu tinha, o que realmente aconteceu com aquela mulher naquela noite de 2010? Será que ela foi engolida pelo mar? Ou será que ela foi puxada para algum lugar que ninguém nunca deve descobrir? E se de fato ela é um espírito, o que ela quer de nós? O que ela quer de você?
Eu nunca mais voltei à praia de Copacabana na virada de ano. E depois do que aconteceu com minha amiga, nem sei se conseguiria ir. Eu sei o que é sentir o ar gelado na pele, o olhar de alguém observando você da distância, como se estivesse esperando. E mesmo agora, enquanto estou contando essa história, eu não posso evitar a sensação de que há algo atrás de mim, algo me vigiando. Será que a mulher de vestido branco ainda está lá, todos os anos, à espera de mais uma vítima? Ou ela já encontrou o que procurava e está apenas à espera de quem se atrever a se aproximar do mar? Eu não sei a resposta, mas uma coisa é certa. A cada virada, a história se renova, e a mulher, com seu vestido branco imóvel nas águas, continuará a desaparecer, sempre antes do amanhecer, aguardando o próximo que se atrever a cruzar seu caminho. E eu te pergunto, você se atreveria a ir até lá? Ou seria melhor deixar essa história descansar na lembrança dos que viram e desapareceram?